Bom dia, turma. Hoje vamos dar início à nossa disciplina de silvicultura. Vou fazer aqui uma breve apresentação. Meu nome é Ailton Martins, sou engenheiro agrônomo formado pela UFESA, sou especialista em agricultura de precisão e engenharia de segurança do trabalho. Essa disciplina, gente, é uma disciplina que a gente vai, ao longo do processo, aprendendo, viu? Vamos iniciar aqui pela definição. Por que eu trago essa parte de definição logo no início? Para vocês entenderem o que é a silvicultura. Silva, esse nome provém do latim, que significa floresta. Cultura significa cultivo de árvores. Fruticultura, gente. Fruticultura, cultivo de frutíferas. Olericultura, cultivo de olerícolas, hortaliças. E assim por diante. Logo aqui embaixo, eu trago duas definições. Uma de Ford, de 1971, e uma de Lamprest, 1990. O que diz Ford, gente? Ele define silvicultura como uma ciência e arte de manipular um sistema dominado por aves e seus produtos, com base no conhecimento da história da vida e características gerais das árvores e do sítio. O que vem a ser esse sítio? Esse sítio é uma área delimitada com capacidade de produzir árvores. O que diz Lamprest? Ele define silvicultura como sendo um conjunto de todas as medidas tendentes a incrementar o rendimento econômico das árvores até se alcançar, quando menos, um nível que permita um manejo sustentável. Vamos voltar aqui nas duas definições. A primeira de Ford, ele diz que é dominado por aves e seus produtos, né? Com base no conhecimento da história da vida. Você tem que conhecer a história da árvore e as características gerais. Já a Lamprest, gente, ele vai além. Ele fala de manejo sustentável. Hoje não adianta só você plantar áreas de árvores se não tiver esse manejo sustentável, se não for sustentável. O que é esse manejo sustentável? Por exemplo, hoje você fez um plantio de árvore e aí daqui a 2 anos, 3 anos, daqui a 7 anos, 15 anos, 20 anos, você abandonou a área. Não voltou com o mesmo cultivo de árvores. Isso não é sustentável, gente. Passando para o próximo slide, eu trago aqui a parte de introdução. É bom ficar atento sempre nesse cabeçalho aqui, gente, ó. Introdução. Florestas naturais e plantadas. Lá na frente vocês vão ver a definição, né, que eu estou mais na parte de introdução. O que é que proporciona as florestas? Proporcionam significativos benefícios sociais, ambientais e econômicos. Econômicos, gente, porque tem recurso envolvido. Você planta uma área de árvore para no futuro, daqui a 15 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos, você fazer a venda da madeira. Então, tem valor econômico envolvido. Ambientais, porque você planta uma área de árvores para daqui a 10 anos, 15 anos, você, por exemplo, vender as árvores para fazer as APPs. Fazer. Você pode montar viveiros, gente. Você pode montar viveiros. E sociais, porque tem pessoas envolvidas, né? O que contribui, gente, como é que está a distribuição hoje das atividades florestal? Isso, gente, como é que está a contribuição? Aqui no Brasil hoje, 4% do produto interno nacional. Ela contribui com 4% do produto interno nacional.
gera em torno aí de 700 mil empregos diretos. E 10% das exportações brasileiras vai para fora, vai para outro país. A madeira produzida no Brasil vai para outro país. 10% só. O restante é consumido aqui mesmo no Brasil. Falando aqui das florestas. Produtos madeireiros, gente. Como é que está distribuído? Produtos madeireiros, produtos não madeireiros e serviços ambientais. Dentro dos produtos madeireiros, quais são os segmentos que a gente tem? Os segmentos industriais. Pode ser utilizado para celulose e papel. Pode ser utilizado para painéis de madeira industrializada. Gente, esses painéis aqui são aqueles que ficam atrás da televisão, são a questão também da construção de mesas, de cadeiras, de madeira. Não é só para painéis de televisão, não, viu, gente? Esses painéis de madeira, não. Processamento mecânico. Esse processamento mecânico, o que é que acontece? O pessoal hoje está utilizando muito a madeira no caso do torno, né, gente? Eles fazem todo o processo em torno mecânico. Existe já um trabalho com torno mecânico. Temos a madeira tratada, né? Essa madeira tratada aqui. Temos o uso na siderurgia a carvão vegetal, né? No caso aqui, produz-se o carvão, né? Para se utilizar na siderurgia, nos fornos, né, gente? Questão de energia também. Essa madeira é muito utilizada, questão de porte, né? Porte aqui no nosso Nordeste não tem muito não, mas se for na região do Pará a gente encontra, região Norte, viu? Os produtos não madeireiros. O que é que pode ser extraído, gente, das florestas? Óleos essenciais, essências aromáticas, corantes, fitocosméticos. Temos aí também as gomas, as resinas, temos a cola para papéis, o tanino, né, que é uma substância que tem, a borracha natural, o couro, as folhas e frutos, semente, casca, seiva, goma, ceras, tudo pode ser retirado da floresta. E os serviços ambientais, gente, é produção de água e fontes de alimento, né? A partir do momento que você faz o reflorestamento em área desmatada, você contribui para isso aqui, produção de água, questão da evapotranspiração, né? Conservação do solo, qualidade do ar e fixação do carbono. Quando você plantar, você está fixando carbono. E além de você estar conservando o solo também. Formação do solo e ciclagem de nutrientes. Valor estético, artístico e científico. Esse valor estético aqui, gente, é a questão de plantio de árvores na zona urbana. Não só na zona urbana, como também na zona rural. Para a questão de melhorar o ambiente. O consumo de madeira, a pressão sobre as florestas nativas, ocorre a implantação florestal. É tudo isso aí, gente. Mas passando aqui para o próximo slide. Quais as razões, ainda na introdução, para a implementação de programas de desenvolvimento florestal? Tem uma crescente demanda por produtos florestais. Isso ocorre, gente, porque há um crescimento populacional, há um desenvolvimento industrial e há um aumento de renda per capita. Quando a população cresce, há uma demanda por esse produto florestal. Serviços ambientais e benefícios indiretos. Regularização de mananciais, fixação de gás carbônico, amenização do clima e beleza cênica. Isso aqui a gente já citou já. Hoje as legislações ambientais são muito rigorosas, né? Tem toda uma lei envolvida por trás para se fazer esse processo de floresta como reflorestamento e o retorno econômico, né? Essas são as razões para a implementação de um programa de desenvolvimento florestal. Nesse slide aqui, gente, o que é que eu trago para vocês? Eu trago ao longo dos anos, de 82 a 2005, como é que está a distribuição em hectare. Você pega aqui, o eixo vertical,
Tem as hectares aqui. E o eixo horizontal aqui, tem aqui os anos. E nesse lado aqui, a gente tem as árvores. Vocês veem que nesse primeiro ponto, a gente tem outros. Nesse segundo aqui, a gente tem os pinos aqui, ó, pinos. E nesse terceiro aqui, a gente tem os eucaliptos. Vamos atentar só para os eucaliptos. No ano de 1982, os eucaliptos estavam chegando aqui aproximadamente com 500 mil hectares. Ó. Só para mostrar a evolução aqui, ó. 500 mil hectares de eucalipto. Com o passar do tempo, foi crescendo, 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 foi crescendo. E quando chegou em 2005 aqui, ó, se você pegar o gráfico, ele já está um pouco acima de 1 milhão de hectares plantados de eucaliptos. Posso confirmar hoje que a nossa área aqui no Brasil, a maior parte de floresta plantada é com eucaliptos. A gente tem um percentual de pinos também aí, mas de pinos, e temos outros percentual também. Terminologia. Terminologia aqui. Vamos falar agora da terminologia. Vamos conceituar algumas partes aqui, gente, para vocês entenderem. Povoamento florestal, terminologia. Silvicultura, ciência que trata do cultivo de árvores, referindo-se às práticas relativas à produção de mudas, plantio, manejo, exploração e regeneração dos povoamentos. Você vê que tem toda uma sequência, ó. Tem toda uma sequência. Produção de mudas, tem o plantio, tem o manejo, tem a exploração, os tratos culturais, né? Tratos culturais, está dentro do manejo, a exploração vem logo em seguida. E depois a regeneração dos povoamentos. Povoamento florestal, que vem a ser isso? Formação vegetal em que predomina elementos arbóreos, sem referência à forma de regeneração, gente. Toda floresta que tem uma área delimitada tem um povoamento. Cada planta dessa daqui, cada árvore, é um indivíduo. Os povoamentos florestais naturais são aqueles formados sem a interferência humana, ou seja, correspondem às florestas naturais. Isso daqui, gente, é quando não há interferência humana. Lá na frente vocês vão ver que vai ter um total de anos. Floresta acima de 50 anos, ela é considerada naturais, não tem interferência humanas. Abaixo disso aí não é considerado. Plantações florestais são caracterizadas pela implantação de florestas em uma dada área, por meio de sementes ou por mudas. Isso aqui é a interferência do homem, né? Elas são plantadas, ó. São plantadas. Nessa primeira aqui, ó, elas podem até ser plantadas, mas aí ela tem que ter mais de 50 anos sem ter interferência humana para ser natural. Lá na frente eu vou mostrar isso daí com mais detalhe. O que vem a ser a floresta? É uma associação predominante de árvores, acrescida de um subbosque, ocupando considerável extensão de terra capaz de desenvolver um clima local próprio. É um conjunto de povoamentos. A floresta, gente, vou pegar essa foto aqui para explicar, ficar mais didático. A floresta, ela é no todo, tá entendendo? Ela é um todo, a floresta. É um todo. Quando você delimita uma área, você vai ter um povoamento. Delimitação de uma área, você vai ter um povoamento. E dentro desse povoamento, você vai ter os indivíduos que são as árvores. Vamos passar aqui para o conceito de floresta pura.
é quando a frequência de uma espécie é de mais de 90%. Isso daqui, gente, está atrelado à questão da espécie. Se tiver mais de 90% da mesma espécie, então ela é pura. Se tiver espécie diferente, ela deixa de ser pura e passa a ser mista, uma floresta mista. O que é essa espécie, gente? Por exemplo, eucalipto, existe algumas espécies diferentes de eucalipto. Se nessa floresta aqui, ó, eu tiver mais de 90% com a mesma espécie de eucalipto, então ela é pura. Se eu não tiver isso daí, ela se torna mista, floresta mista. Quando a floresta é formada por mais de uma espécie, ó, tá aqui a diferença. Floresta primária, o que vem a ser? Ecossistema florestal que não sofreu agressão externa, especialmente por parte do homem. Tudo que eu trago para vocês aqui são conceitos, para vocês ficarem sabendo como é que se conceitua. Essa floresta primária, não houve interferência do homem. Na floresta secundária, floresta que se reconstitui parcialmente após a derrubada da floresta primária, capoeira. Foi derrubada a floresta, mas aí o homem foi lá e fez o plantio. Então, ela se torna uma floresta secundária. Floresta de proteção, destinada à proteção de mananciais. Isso aqui está ligado às APP, gente. Área de preservação permanente, né? E a reserva legal das propriedades, né? Sem considerar como função precisa a produção de madeira. Ela tem destino justamente para proteger os rios, proteção de rios, proteção de mananciais. Aí você faz a floresta de proteção. A floresta de produção é destinado a produtos florestais madeireiros e não madeireiros. Foi aquele segundo slide que a gente explicou, gente. Quando você cultiva as árvores com destino de madeira ou não madeireiros, que são a parte lá dos produtos não madeireiros. Floresta e reflorestamento. Mais conceito aqui para vocês. Florestamento, ó. Conversão induzida diretamente pelo homem de terra que não foi florestada por um período de menos de 50 anos. Em terra florestada por meio de plantio, semeadura, promoção induzida pelo homem de fontes naturais de sementes. Florestamento, o que é que quer dizer, gente? É induzida diretamente pelo homem da terra que não foi florestada por um período de menos de 50 anos. Quando o homem não mexeu na floresta, menos de 50 anos, então eu considero como floresta. Se o homem tiver mexido, tiver plantado alguma coisa, eu vou considerar como reflorestamento. É isso que está aqui, que essa definição está querendo dizer aqui. Reflorestamento corresponde à conversão induzida pelo homem de área não florestada em área florestada, em áreas que já foram florestadas anteriormente. Reflorestamento, o conceito que traz aqui é o seguinte, gente. Existia uma área lá, né? E aí o homem foi lá, fez uma derrubada, as árvores cresceram novamente, ele foi lá, fez um replantio de árvore, então ele está fazendo um reflorestamento. Não sei se ficou claro, mas quando a gente tiver na discussão no Hangout, vocês podem ficar à vontade para perguntar, viu? Vocês vão estudando em casa e aí vocês vão poder me perguntar depois isso daí. Principais sistemas de silvicultura. Sistema de alto furte ou corte raso. Como é que se dá todo o processo, gente? A área a ser implantada. Temos a implantação
florestal, temos o desenvolvimento florestal, temos a colheita da madeira. O que vem a ser esse sistema de autofuste? Caracteriza-se como um método de transformação direta, no qual a vegetação local é completamente substituída por cultivos florestais. Você tem uma vegetação local, onde você faz um desmatamento, e aí em seguida você entra com cultivos florestais. Plantio de árvores, árvores com espécies identificadas. Então, esse sistema autosfuste é isso aí. Prioriza a produção de madeira, sendo mais utilizado. É mais utilizado quando você vai fazer cultivo para a produção de madeira. Você quer vender madeira. Pode-se realizar a troca de material genético. Essa questão de troca de material genético, gente, é para questão de pesquisa, tá entendendo? Mais pesquisa. O pessoal faz a derrubada mesmo da vegetação local para plantio de cultivos florestais, para poder fazer para cultivo de madeira. Mas existe isso aqui, material genético. Compatível para manejo em sítios poucos produtivos, onde não recomendam manejo com condução das brotações. Nesse slide seguinte, entrar o sistema de talhadia. É a condução do crescimento dos brotos nas cepas, né, da floresta recém-cortada, dando início o novo ciclo florestal, sendo somente aplicável às espécies florestais que tenham capacidade de brotar após seu corte, como o eucalipto. Você tinha uma floresta lá plantada de árvores de eucalipto. Você fez o corte, o que é que acontece? Tem uma altura de corte, viu, gente? Não é qualquer corte. Vai começar a brotar aqui nessas regiões. Esse é o famoso sistema talhadia. Começa a brotar aqui, ó. Com essas brotações vai surgir novas árvores. Lá na frente vou mostrar. Menores custos em madeiras de menores dimensões. Dispensa de preparo do solo e aquisição de mudas, né? Porque você não vai mais precisar, porque vai brotar aqui na região. Recomendado para áreas com baixa mortalidade, material genético de qualidade e espaçamento adequado. O que é isso aqui, gente? Na realidade, quando você pega uma área onde há uma alta mortalidade do material genético, é claro que quando você for fazer um novo plantio florestal, você vai querer colocar sementes novas, né? Sementes que tenham um potencial genético maior. É nesse sentido que está dizendo isso aqui embaixo. Dispensa preparo de solo e aquisição de mudas, porque você não vai mais precisar fazer mudas, porque ele vai brotar daqui mesmo, daqui vai ser a brotação, e nem vai mais precisar preparar o solo, né? Menores custos e madeira de menores dimensões. Menores custos porque você não vai ter gasto para implantar a área novamente. E madeira de menores dimensões, claro, que uma segunda remessa, a madeira ela vai vir menor, vai vir mais fina, né? Você sabe que aí na terra o solo tem nutrientes, que a primeira remessa sempre tudo é mais cheio, é mais forte, né? Quando você espera pela segunda remessa, sempre é mais fraco, né? Talhadia simples. Você corta todas as árvores, gente. Claro, tem uma altura específica para fazer esse corte, né? E aí vai ter as brotações. Aqui traz o seguinte: cada exploração é realizada em corte raso, numa operação de corte concluída antes do início da estação de crescimento. Faz-se uma limpeza envolvendo a remoção do excesso de brotos e cipós, principalmente no método simples. A regeneração provém totalmente da brotação, resultando no povoamento equiâneo. Esse equiâneo aqui, esse povoamento são povoamentos com mesma idade. Quando você corta tudo no mesmo dia, você vai ter um povoamento com a mesma idade.
Quando você corta em meses diferentes, ou períodos diferentes, você vai ter um povoamento com idades diferentes. Esse equiânio quer dizer povoamentos com a mesma idade. Tailandia de seleção. As florestas manejadas são heterogêneas espécies, tamanho e idade, sendo cortadas seletivamente. Algumas árvores, com a preocupação de não descobrir totalmente o solo. Pouco utilizado no Brasil, conservação dos solos. Esse é um outro processo. Você escolhe as árvores respeitando o quê, gente? Respeitando o solo. O corte das árvores respeitando o solo, respeitando tronco de árvore, diâmetro. Esse corte é diferente do primeiro, né? É bem diferente do primeiro. Passando aqui para o próximo slide. Essa Tailândia composta forma um povoamento misto, proveniente tanto das brotações de cefa quanto de novas árvores. Floresta manejada, segundo esse sistema, é formado de 2 estratos ou dossiês. Um superior, constituído das novas árvores, e que normalmente produz madeiras de maiores dimensões, e outro inferior, constituído de árvores provenientes das brotações de cepas, que produz madeira de pequenas dimensões, normalmente lenha, de acordo com as características do solo e da demanda. Esse sistema aqui, de Tailândia composta, nada mais é do que você ter uma com cepas cortada e ter um sistema novo plantado, com árvores novas, tudo próximo, tudo dentro da mesma área, tá entendendo? Claro, gente, que em áreas diferentes, viu? Áreas diferentes. Áreas diferentes. Você vai ter uma área com corte e a outra área com um plantio novo somente de árvores, através de produção de mudas. Fatores condicionantes ao desenvolvimento e produtividade das cepas. Fase de brotações das cepas. Como é que se dá? Fase de emissão, estabelecimento e crescimento. Ó. Fiz o corte aqui, ó. Você vê que as cepas vão vão crescer, né? A espécie, a procedência do clone. Você tem que dar um estresse hídrico no início, tanto nutricional como hídrico. O estabelecimento, a altura. Tem que ver qual a altura de corte, né? Tem que fazer uma análise, tem que ver se é 1 metro, 1,5 m. Tem que ver o estudo da área, isso que varia de região para região. Tem que ter os cuidados com formigas e cupins, porque as formigas e cupins matam essas cepas novas, né? Os danos às cepas. A densidade, gente, são o número de cepas. Ó, cepas. Tem várias cepas. Tem que se fazer um raleamento, né? Deixando só as cepas mais fortes. O crescimento, regime térmico e hídrico, questão de temperatura, umidade, tudo tem que ser monitorado lá dentro da propriedade, né? Condições edafofisiográficas, condições aqui, as condições de clima misturado com questões de solo, né? Fertilização e irrigação, vai utilizar adubação, vai utilizar irrigação, e o controle do mato de competição, isso aqui lá dentro da área, né? Tem que ser feito dentro da área. Época da fertilização de cobertura. Você plantou uma floresta lá, tem um povoamento, uma área delimitada, né? Um sítio, né? E aí agora eu quero fazer adubação. Como se proceder? Ou então mesmo você ter feito a própria o próprio corte, né? O próprio corte.
Depois da desbrota, né? Fez a desbrota lá, ela já está bem crescida, já está numa altura normal, deu aquele estresse hídrico nutricional. Se for precoce a espécie, entre 3 a 6 meses, você pode entrar com uma adubação. Se for tardia, entre 12 e 15 meses, entre 2 e 15 meses após a colheita, pode entrar com uma adubação também, gente. Dá resultado, viu? A adubação sempre traz resultado. Recomendações gerais para o manejo de rebrota de povoamento. Verificar se a espécie a ser conduzida tem um bom índice de rebrota, né? Isso aqui toda vida que você vai fazer a compra, ou seja de semente ou de mudas, tem que saber se é de procedência idônea, né? Observar a idade de corte é outra coisa também, acima de 7 a 8 anos. Se pode prejudicar a rebrota, né? Tem que fazer análise da espécie. Evitar o corte em períodos de seca prolongada e invernos rigorosos. Fazer o corte na altura adequada. Realizar a adubação de manutenção. Fazer o corte de forma cuidadosa. Proceder à desbrota de forma criteriosa. Cuidar na exploração florestal. Tratos culturais, que é controle do mato, questão de competição. O mato, ele compete, gente, por água, luz, nutrientes. E por espaço também, viu? E o controle de formigas. Principais sistemas de silvicultura. Sistemas de enriquecimento. Quem vem a ser esse sistema de enriquecimento? Visa melhorar a composição florística de um povoamento florestal, via introdução por semeadura ou plantio de espécies de interesse florístico ou comercial. É quando você introduz uma outra cultura no meio da floresta. Nos ILPF, Sistema de Lavoura Pecuária, ILPF, Sistema Integrado de Lavoura, Pecuária e Floresta, o pessoal usa muito a questão dos capins, né? Plantado no meio. Você favorece um clima lá na floresta. É isso daqui. Ou até mesmo quando você planta algumas coisas com interesse comercial, no caso de flores, né? Flores, pode ser plantado no meio da floresta, fazer campos. Fruticultura também você pode implantar. Claro, tem que ver, gente, como é que é esses plantios, né? Que se a floresta for muito fechada, não vai funcionar, né? Tem que ver isso daí. Pode ser empregado em florestas pobres, em espécies comerciais e em florestas que não se regeneram adequadamente, ou se pretende induzir novas espécies por razões ecológicas, comerciais ou industriais. É aquilo que eu falei antes, né? É o plantio de uma outra cultura aqui no meio da floresta, que vai beneficiar a floresta e aumentar também a sua renda, né? É indicado para a recuperação das florestas degradadas ou florestas secundárias. Ou também quando você faz com fins, encontrou uma floresta degradada, ou então um povoamento, e você faz com fins de recuperar. No caso, alguns plantios de capins ajudam, né? Tem algumas bactérias aí, né? Nem as rizóbio não, são as metarrizo, né? Que elas ajudam na fixação de alguns nutrientes aí. Necessário conhecimento sobre a autoecologia e características ecofisiológicas das espécies de interesse. Conhecer a espécie no todo aqui. Como é que deve ser feito esse plantio, esse enriquecimento? Os cuidados que a gente tem que ter. Aqui a gente vê, ó, essa setazinha aqui, essa seta, que aí, ó, o plantio foi feito, tem a iluminação passando aqui, ó, atingindo essa árvorezinha aqui, ó. Nessa segunda foto, do mesmo jeito, ó. Nessa terceira foto aqui, ó, você vê que não tem como. Essa árvore aqui, ou essa planta aqui, ela não vai
se desenvolver, porque os raios solares não passam e aí não fazem a fotossíntese e a planta não consegue se desenvolver. Essa aqui você vê que ela tem um espaço bem maior, né? Consegue, né? Plantio feito no meio aí funciona. Essa daqui também, gente, luz solar passando, né? E aí você vai ter um indivíduo de valor comercial plantado. Não adianta você plantar, fazer um enriquecimento de floresta com uma floresta fechada, porque você não vai obter sucesso por conta da luz solar, né? É através da luz solar que a planta faz fotossíntese, transformação de energia solar em energia química, né? Energia solar e energia química, é através disso daí, gente. Mais sistema de enriquecimento aqui, ó, como é que deve ser feito? A sequência de operações requerida pelo sistema, de modo geral, consiste em, ó, você vê aqui, ó, tem homens aqui, ó, tem homens aqui fazendo aqui o piqueteamento, né? E tem um lá no final aqui abrindo as covas, ó. E você vê de um lado e do outro aqui, ó, que essa mata ela tá aberta aqui, ó. Tem uma iluminação solar descendo aqui para poder a planta fazer fotossíntese. É aqui que vai ser plantadas as novas árvores. Plantio de muda das espécies escolhidas, né? Você escolhe a espécie e faz o plantio. Limpeza mecânica ou manual, né? Ele está se referindo a essa limpeza aqui, ó, no meio da floresta, onde vai ser plantadas as novas árvores. Ou os capim, onde é que vai ser enriquecido. Se vai ser mecânica com relação a quando o uso de máquina, né? O uso de máquina. E manual quando você faz na mão, na enxada, na foice. Mas nesse sentido aí. E faz a retirada das plantas indesejáveis. Plantas indesejáveis é o mato, viu? São as ervas daninhas. Trago aqui, ó, os indivíduos remanescentes ou germinados do banco, que é só um slide para mostrar como é que caracteriza um povoamento. Ó. Povoamento. Indivíduos remanescentes ou germinados do banco. Ó. São mesmos indivíduos. Ó. Temos umas gramíneas aqui no meio. Ó. Gramínea aqui. Ó. Quando eu vou para essa foto do lado direito aqui, que é que a gente tem? Temos indivíduos remanescentes ou germinados do banco. Ó. Vamos ter... vamos ter as verdezinhas, ó, que são as pioneiras, né? Que estão lá desde o tempo da antiguidade, estão lá há mais de 100 anos, 50 anos, 200 anos, estão lá as pioneiras. E temos essas vermelhinhas aqui, que são as que foram plantadas. Existe todo um trabalho por trás para se fazer reflorestamento. Não é só chegar e fazer o plantio, não, gente. Ainda esse slide traz enriquecimento, né? Passível de exploração controlada, pode ser tanto com nativas. Nativas é quando é que é do Brasil, e exóticas, gente, quando vem de fora. Quando vem de fora. Pode ser feito também esse enriquecimento ó, com frutíferas perenes, madeireiras, plantas medicinais, plantas com melíferas, com resiníferas. Melíferas é a questão da que solta aquela questão do mel, né? E a resiníferas é a questão das resinas, aquela que solta resina. E plantas medicinais. Mais enriquecimento aqui, caracterizadas como um tipo de implantação, porém sem definição de espaço em alinhamento, pode ser feito assim, tranquilo e calmo. As mudas introduzidas devem receber tratos culturais. Tem que cuidar, né, gente? Não adianta só plantar. Tem que ter controle de formigas, tem que controlar as plantas invasoras, porque senão morrem. As plantas que você plantou acabam morrendo.
Principais sistemas de silvicultura. Plantio de enriquecimento, plantio de mudas entre vegetação já existente, né? Era o que eu comentei nos slides anterior. Que eu trago o projeto para a produção sustentável, floresta degradada, em Linhares, aqui Espírito Santo. Ó. Que a gente tem um nome vulgar, temos a acácia, temos o cedro, temos a farinha seca, temos o ipê de ovo, e aí temos o louro, paraju, a pelada. Aqui nessa coluna do meio tem os nomes científicos. Científico. E aqui a procedência, da onde veio. Você vê que essa primeira aqui, essa acácia aqui, veio da Austrália. Ó, da Austrália. Já essa daqui, RFCVRD, com asterisco, veio da Reserva Florestal da Cia do Vale do Rio Doce. Eles utilizaram essas espécies aqui para poder fazer o plantio dessa floresta degradada aqui, lá em Linhares. É didático. Implantação florestal. Conjunto de operações que vai desde a escolha da espécie, da área a ser plantada, até o momento no qual o povoamento possa se desenvolver sozinho, ficando o restante da rotação por conta das operações de manejo e proteção florestal. Planejamento. Antes tem que fazer um planejamento. Tem que se ter um amplo conhecimento das técnicas utilizadas. Otimização das operações. Tem que ser feito um estudo de relação de custo-benefício. Tem que ser feito. Implantação florestal. Principais operações e tratos de silviculturais. As principais operações que a gente vai ter dentro da implantação é a escolha da espécie, vamos ter a escolha da área, a construção de estrada, talhões e aceiros, o controle de formigas, a limpeza do terreno, o preparo e correção do solo, a fertilização mineral, o espaçamento, o plantio e replantio. Dentro dos tratos silviculturais, temos a desrama e o desbaste. Vamos ver cada etapa dessa daqui. Escolha da espécie florestal. Primeira coisa que você tem que ter em mente, na escolha da espécie florestal, qual é o objetivo do plantio? Tem que ser feito um estudo local das condições de clima e solos da região. Você tem que conhecer a espécie silvicultural. Tem que saber se há disponibilidade de semente ou mudas. E o mercado consumidor e a rentabilidade econômica. Para a escolha da espécie, tem que se levar em consideração esses pontos. Aqui do lado direito, ó, no centro, você vê a escolha de espécie. Além desses pontos aqui, você tem que olhar esse lado direito também aqui. Não adianta você escolher uma espécie, uma região, onde não existe mercado consumidor. Tem preferências, viu, mercado? Pelo tipo de madeira. É bom alertar para isso daí, gente. A escolha de espécie. Tem que saber, ó, produtividade também entra, você tem que saber qual a produtividade daquela espécie. Quais os impactos ambientais que ela ocasiona, tem umas espécies que ocasionam impactos ambientais maior do que a outra. O mercado que eu citei, a economia da espécie e a adaptação ambiental. Para escolher a espécie tem que levar em conta esses pontos que eu acabei de citar. Se o objetivo do plantio, gente, for obtenção de produtos madeireiros, ó,
produtos madeireiros. Obtenção de produtos não madeireiros, proteção, estética ou paisagismo. Obtenção de produtos madeireiros. Vocês veem a foto aqui, ó. Tudo obtenção, ó. Celulose, ó, papel, ó. Madeira, construção de casas, região norte, região sul, muito utilizada. Questão do uso do carvão também, né? Questão do uso do carvão, né? O uso do carvão. Construção civil, né? Construção civil também. Você tem que ver qual é o objetivo do plantio. Obtenção de produtos não madeireiros, que é no caso da parte dos cosméticos, né? Questão da estética, tá mais voltada para esse lado aí. Mas nesse sentido, tem que se levar em consideração qual a espécie que dá mais resultado para esse cultivo de atividade, viu, gente? Tem que levar em conta isso daí. Proteção. Vamos passar aqui. Ou não, voltando aqui, ó. Aqui eu trago o slide, ó. Trago um slide aqui. Vamate, nome popular, quebracho, resina de pinos, castanha. Aqui nós temos as espécies, temos as partes utilizadas aqui, ó. Folhas e broto, taninos, exudado, fruto, fuste. Aqui tem um habitat, ó. Isso aqui foi na Argentina, Bolívia e Brasil, né? Tem nos três cantos aqui. Tem nos três cantos. Depois você dá uma olhada com mais calma. Tem a quantidade aqui produzida, né? Tem a quantidade produzida aqui. E tem um valor aqui em milhões aqui. Isso no caso aqui da espécie, né? Você vai ter que escolher a espécie de acordo com o objetivo do seu plantio. Proteção, serviços ambientais, a gente já citou já. Questão de APPs, áreas de prevenção permanente. Se o seu cultivo, você vai fazer um cultivo de floresta para questão de serviços ambientais, tem que saber escolher a espécie também. Questão de reserva legal também, questão da reserva legal. Proteção de mananciais, ó, proteção de mananciais. Ou então sequestro de carbono, né? Sequestro de carbono. Aí aqui traz alguns objetivos, características desejáveis e exemplo de espécie. Manutenção de recursos hídricos, as espécies nativas, né? Controle de erosão, recuperação de áreas degradadas. Vocês dão uma lida com calma e a gente debate isso aqui no Hangout. Ainda na escolha da espécie, né? Que estética ou paisagismo. No caso de arborização urbana e rural. De rodovias. Mas nesse sentido aí. Escolha da espécie. Deve ser se priorizada as espécies pioneiras e de rápido crescimento, claro. Não apresentam frutos grandes ou pesados. Tenham raiz profunda. Ausência de substâncias tóxicas ao homem. Aqui eu trago algumas árvores com o nome científico, nome popular, né? E algumas famílias. Depois vocês podem estar pesquisando aí na internet, né? Para poder aprofundar os conhecimentos, né? Aqui, ó, espécie com potencial para utilização em praças e vias públicas. Tá aqui, quem vai aí trabalhar com paisagismo, né? É uma boa isso aqui, viu? Excelente.
Escolha da espécie, tem que levar em conta a condição de clima e solo da região, foi citado. Clima, temperatura, umidade relativa do ar, precipitação média anual e luz. Onde é que eu consigo encontrar esses dados, gente? Na estação meteorológica. Tem esses dados tudinho, tem da temperatura, tem a umidade relativa do ar. A gente viu isso na disciplina de irrigação e drenagem. Precipitação média anual. Vocês podem entrar no site também aí da FUSEM, né? Da FUSEM, tem muita informação boa lá. É necessário conhecer os extremos de temperatura, se tem geada, geada só na região sul, né, gente? Deficiência hídrica, já aqui nós já temos muita deficiência hídrica, tem que ser feito um estudo de deficiência hídrica. Condições de clima e solo da região. Isso aqui é a espécie. Vamos pegar uma aqui, ó. A espécie teca aqui. Clima tropical úmido, com verão chuvoso, inverno seco, de 3 a 5 meses. A temperatura acima de 22 graus. Temperatura diurna de 22 a 36, noturna de 22 a 31. Precipitação entre 1.200 a 2.500 milímetros. Mais para a região sul, né? Vocês vão dando uma olhada nesse slide aí com calma também. Aqui eu trago a implantação florestal, é um mapa, viu, gente? É um mapa. Esse mapa aqui, ele me traz justamente aqui, ó. Sempre úmido, nós estamos aqui na Amazônia. Você pode pegar mapas também, ó, sempre úmido. O nosso semiárido aqui, ó, como é que tá? Ó? O nosso semiárido tá bem aqui, ó. Nosso semiárido, nós estamos aqui, nós, no Ceará. Esse mapa aqui, como é que ele é feito? Ele é feito através de estudo, né? Faz a estratificação aqui. Isso é feito no ArcGIS, gente, ArcGIS Pro. Inclusive, eu estou aprendendo a fazer esses mapas no ArcGIS Pro. Fantástico, essas delimitações, viu? Quem tiver a oportunidade de fazer um curso de ArcGIS Pro, faça. Eu estou aprendendo a fazer essas camadas, essas divisões, colocar a grid aqui, é show de bola. Pegar pontos, você vai ao campo, pega pontos lá, e aí gera o mapa, baixa o mapa pelo Google, o Google IA, e faz todo um trabalho dentro desse sistema que eu estou falando, desse programa que eu estou falando para vocês, que é o ArcGIS. Que mais um mapa, né? Mapa da produtividade de madeira, eucalipto limitado pelo clima no Brasil, né? Você vê aqui, tá meio embaçada essa imagem, mas aqui nessa áreazinha aqui, ó, nós temos de 20 a 25, né? Que é no semiárido aqui, ó. Você vê que no vermelho aqui de 0 a 20, vamos lá pro verde aqui, ó. Tá acima de 60 a 85, ó. Produtividade de madeira de eucalipto. Sim, tonelada, viu, gente? Isso aqui é tonelada. 60 a 85 toneladas. Escolha da espécie, condição de clima e solo da região, solo. Isso aqui você tem que fazer a análise de solo, né? Para saber. Faz logo a física e a química. Isso quando você vai fazer a implantação de uma floresta. Saber qual a textura do solo é argiloso, solo de textura média, solo arenoso. Tudo tem que ser feito. Isso daí. Porosidade, matéria orgânica, isso já vem na análise de solo. Quando você pega a análise de solo, é só fazer a leitura da análise de solo e fazer os cálculos para fazer a adubação. Mais um mapa aqui, ó, condições de clima e solos da região, ó. Bacana esse mapa aqui, bacana mesmo, ó. Não vai dar para a gente ver aqui o Rio Grande do Norte, bem aqui assim, ó, o Ceará. Não vai dar para a gente ver, fazer muita coisa aqui, mas para vocês terem uma noção. Outro mapa aqui, ó, de área de pinos e eucalipto, ó. Você vê aqui que no nosso Ceará não tem, né? A área florestal, né? Nem Rio Grande do Norte, nem Pernambuco. Pernambuco aqui, Aqui é Pernambuco. Pernambuco não tem. A gente vai ter na Bahia aqui. Vamos pegar aqui só o Pará aqui, gente, o Pará. O Pará,
ele tem 151.378 hectares de floresta. É isso mesmo? Só que é floresta plantada, viu? Tô achando muito pouco essa do Pará aqui, viu? Minas Gerais aqui tá com 1.477.195. Deve ser floresta plantada, viu, gente? Que eu acho que o Pará, só a Amazônia ali, floresta natural, supera, né? Supera. Só para vocês terem uma noção, no total aqui, ó, 6.515.844 hectares. Esse é um material do Senar também, tem a fonte aí embaixo, viu? Foi retirado do Senar. Escolha da espécie aqui, conhecimento da silvicultura sobre a espécie. Ainda estamos na escolha da espécie. Formação da propagação, se é propagada por semente ou se é propagada por estaca, ou por mudas. Produção de mudas, técnicas de preparo de solo, espaçamentos adequados, necessidade hídrica nutricionais, susceptibilidade, pragas e doenças. Tem que se conhecer tudo isso aqui na hora da escolha da espécie. Disponibilidade de mudas e ou sementes. Qualidade. Próximo ao local para redução de custos, né? Você não vai... Quanto mais próximo você comprar essas sementes que ela tiver qualidade, melhor. Melhor. Viveiros idôneos. Saber de onde é o viveiro, né? Saber qual é a procedência. Distribuição da indústria florestal à base de produtos madeireiros. Aqui nesse mapa a gente traz, ó, papel, celulose, ondulado, pasta, madeira serrada, laminados, compensados, painéis reconstituídos. Vamos pegar aqui só a Bahia. Lá na Bahia a gente vai ter o quê? Vai ter papel, né? Vai ter uma indústria de papel. A gente vai ter uma de esse amarelozinho aqui, ondulados. A gente vai ter uma de celulose. Celulose e madeira serrada aqui. Madeira serrada. E o mais, gente, é assim. Essa é uma aula inicial. E o que eu deixo como dica para vocês é que vocês procurem materiais para estar se aprofundando. Essa é a nossa primeira aula. Eu agradeço a vocês aí, ao longo desses 15 dias, aliás, desses 7 com mais durante esses 9 dias eu vou estar 10 dias, 10 dias eu vou estar acompanhando vocês no processo dessa disciplina, tá certo? Obrigado, viu?